aprofundar para o que é ser membro, tratando de forma, né, específica, individual, mas também falando da função e da importância do membro no corpo, e que sem essa conexão do membro com o corpo não há vida para o membro, né? Não há vida para a gente, a parte do corpo de Cristo. Que corpo é esse? É o corpo de Cristo. Não expliquei, mas a gente já vem falando. Então é sobre o que é ser membro do corpo de Cristo. Sobre ser membro, né, no dicionário a gente tem a explicação que o membro é uma parte que constitui um conjunto, um todo. Isso é o que o dicionário nos diz. Trazendo para nossa realidade, que a gente está falando do corpo de Cristo, o corpo de Cristo é a igreja. Isso a palavra nos diz. E eu quero convidar vocês a abrir junto comigo lá em Romanos 12, a partir do versículo 4. Romanos 12, a gente vai ler agora o versículo 4 e o 5. Parece, talvez até um tema um pouco bobo, simples, mas é muito necessário. A gente enxergou a necessidade da gente compreender o que é membro, a gente aprender a diferenciar, porque senão a gente às vezes compreende que ser um membro é só vir no domingo na igreja. Isso é uma parte do que um membro faz, mas uma pessoa que não é membro do corpo de Cristo também pode fazer. E aqui primeiro a gente está falando, né, a igreja. A gente está falando da igreja invisível, da igreja corpo de Cristo, que não é a igreja cristocêntrica. Nós fazemos parte do corpo de Cristo, somos igreja. Mas a gente não está falando, no momento, sobre ser um membro da cristocêntrica. O que você precisa fazer para ser um membro da cristocêntrica. Não é sobre isso. Porque se a gente inverter a ordem, não vai funcionar e a gente vai só ser religioso, vai só cumprir com um ritual, com uma obrigação. A gente precisa ir na ordem. E primeiro a gente precisa entender o que é um membro do corpo de Cristo. E assim a gente vai conseguir aplicar isso na nossa realidade local. Ser um membro aqui, né, de uma igreja local. Mas antes a gente precisa ter essa compreensão ampla do corpo de Cristo, que não se resume a um local físico. Todo mundo achou? Então vamos lá, no versículo 4. Porque assim como num só corpo temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função, assim também nós, conquanto muitos somos um, só corpo em Cristo, e membros uns dos outros. Vou ler novamente. Porque assim como num só corpo temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função, assim também nós, conquanto muitos somos um só corpo em Cristo e membros uns dos outros. Eu quero começar por esses dois versículos, onde Paulo faz uma comparação muito importante, que é sobre a comparação que ele faz sobre a unidade da igreja, de quem a igreja é, com o corpo, vamos dizer, o corpo humano, né? Se tratando de Cristo, mas do corpo humano. É perfeito, porque faz a gente compreender muitas coisas. Como, por exemplo, que se a gente às vezes colocasse um exemplo, é parecido com um clube, ou com qualquer outro exemplo de unidade, de que uma parte junta com as outras e se torna um todo. A gente não estaria falando de vida, de algo vital, de algo que se essa parte não estiver ligada ao restante do corpo, ela está morta. Não há vida numa parte, um membro de lado do corpo, a parte do corpo paralelo ao corpo, não há.
não há vida, não tem como você permanecer vivo sem estar em comunhão, sem estar conectado junto ao corpo de Cristo, que somos os irmãos, né? Aqueles que creem em Jesus, que professam a mesma fé, que se colocaram à disposição do reino de Deus. Então, Paulo faz essa comparação perfeita sobre o que é ser participante da igreja, que é o corpo de Cristo, a igreja invisível. A gente não está falando da igreja, 4 paredes, um local físico somente. No momento a gente não está falando disso. E um ponto muito importante é que a gente precisa entender que não somos igreja sozinhos. Todo mundo aqui já deve ter entendimento que a igreja, como eu já falei, não é um templo com 4 paredes, não é um lugar físico de estrutura feita pelas mãos dos homens. A gente já ouviu muito isso, a gente sabe. Mas a gente às vezes pode ir para um outro extremo. E eu mesmo já falei isso algumas vezes, acho que não fui o único. Quando me falaram alguma coisa e eu, rebelde, metido, ou ignorante também, falei, a igreja sou eu, eu sou a igreja, eu sou o templo, do Espírito Santo, nós somos o templo. Mas a igreja, o corpo, um membro não é um corpo sozinho, o membro ele é uma parte do corpo. Nós somos pedras vivas, a palavra chama a gente de pedra viva. Os que creem no Senhor, que são seus discípulos, que seguem a Ele, nós somos pedras vivas, onde Cristo, nesse prédio espiritual que a gente está falando, é a pedra angular, que alinha toda essa estrutura. Mas sozinho eu sou uma pedra, uma pedrinha de lado. É uma boa comparação também, mas acho que a comparação do corpo é muito profunda. E então a gente precisa ter esse entendimento. Não, nós não somos igreja sozinhos. Eu não sou igreja sem vocês. Eu não sou igreja se eu ficar lá na minha casa, ainda que eu leia a Bíblia, ainda que eu tenha meus momentos, está faltando algo. Isso é uma parte importante. Eu preciso ter a minha intimidade com Deus, eu preciso ter a minha vida com Deus, e isso, cada um tem a sua responsabilidade. E ainda que a gente, no grande dia, vai prestar contas individualmente, um dos pontos que a gente vai prestar conta é se a gente também viveu essa parte, que é uma parte importante. Não tem como a gente ser um cristão fiel ao Senhor e repudiar o convívio de igreja, repudiar a comunhão dos santos. Não tem como a gente... Não dá. A gente pode às vezes estar enganado, mas não dá para a gente permanecer saudável, nutrido e vivo. A gente não permanece vivo à parte do corpo de Deus, do corpo de Cristo. Não tem como. Então isso é uma compreensão que eu queria desconstruir, porque às vezes, como eu tive, outras pessoas também podem ter uma ideia assim, eu posso buscar lá na minha casa. Posso. Isso é uma parte do que um cristão deve fazer. Mas eu também preciso viver essa vida de comunhão. Eu preciso estar com os irmãos. Eu preciso viver a vida orgânica da igreja. A vida é algo que movimenta. A vida da igreja é algo que tem um movimento, que tem um crescimento, que não para. E se a gente tiver a parte disso, a gente está perdendo, a gente está deixando de desfrutar da preciosidade do que Deus nos deu. E não há desculpa para a gente não congregar. A palavra nos alerta sobre isso, para a gente não fazer como muitos fazem, né? Já faziam naquela época e continuam fazendo, deixar de congregar, como a palavra te fala, como um costume de muitos. É um alerta para que a gente não siga isso, não caia nesse engano que é tão sutil, às vezes até bonito, né? Porque eu sou íntimo, eu não preciso, e a gente não precisa por um lado, mas precisamos por outro. Você não precisa para você ter intimidade com Deus estar aqui, mas a gente precisa
em vários outros pontos que a gente vai abordar aqui e vai continuar abordando até a gente sentir que concluiu esse tema. Então, isso todo mundo conseguiu compreender sobre o que é ser igreja. É algo coletivo, é algo que você não faz sozinho. Não tem como você ser igreja sozinho, não tem como você ser corpo de Cristo sozinho. E o que está à parte do corpo de Cristo, não estou ligado ao corpo, que também não, como eu já falei, só para reforçar, não se resume a estar aqui, e nem você ser um ativista de estar fazendo tudo na igreja. E isso então você está incluído no corpo. Você querer fazer as coisas e servir na igreja, isso é uma parte, mas a vida de igreja é algo muito mais profundo, que sai dessa superficialidade de eu simplesmente fazer, e às vezes a gente vai confundindo, achando que essas coisas que nós fazemos é o que nos faz ser aceitos, apesar da gente ler e ouvir todo domingo que não é. No estudo a gente ouve que não é pelo que a gente faz, mas a tentação da gente cair nisso, a possibilidade de a gente cair nessa tentação é grande, da gente achar que o que a gente faz que vai fazer a gente ser aceito por Deus, que é o que é ser igreja. E não, isso é só uma parte. Você assumir o seu lugar no corpo é uma parte, mas não é para o nosso benefício próprio, então não é para que a gente seja aceito por Deus. Os dons, como aqui continua falando em Romanos 2:12, quer dizer, vai falando que Deus colocou cada um, né, na sua função, cada um com um objetivo, um papel importante no corpo. Nenhum desses papéis são para próprio benefício. Não é para eu ser aceito por Deus. Não é para que eu leve alguma vantagem, mas é para eu servir o próximo, é para eu servir o meu irmão, é para eu encaminhar algo para o corpo, encaminhar algo que está em mim, que Deus me deu como um dom, como uma vocação, para nutrir o outro, que está ligado comigo no corpo. O membro, né, então a gente está falando sobre o que é ser membro, um membro saudável, um membro do corpo de Cristo. O membro, ele é submisso a Cristo. Lá em Colossenses 1:18, diz assim: ele é a cabeça do corpo, que é a igreja, e é ele quem dá vida ao corpo. Então, Cristo é a cabeça do corpo. Todo mundo compreende que as ordens que a gente dá para o nosso corpo, ainda que às vezes automaticamente vem da nossa mente, vem daqui da cabeça. Então, Cristo, ele é o cabeça, e ele é que comanda todo o corpo, é ele quem dá vida para todo o corpo. Se a cabeça parar, a cabeça não vai parar porque a cabeça é Cristo, mas vamos supor, quem somos nós sem a cabeça? Se o cérebro para, uma pessoa que morre de morte cerebral, ela morreu por completo, porque ainda que os outros órgãos ainda estejam funcionando, ela não está mais viva. Como outros órgãos também fazem falta, mas a cabeça é a que dá ordem para todo e comanda todo o corpo. Então, o cristão, o membro do corpo de Cristo, precisa ser submisso a Cristo, precisa ser submisso à cabeça. Não é mais a minha vontade, não é mais o meu jeito, não é mais como eu aprendi, eu nasci assim e eu só sei ser assim. Isso não é uma verdade, porque senão seria limitado o que Jesus fez, sendo que na verdade Ele nos convida a uma constante transformação. Não é esgotável o que Jesus faz, não tem fim que Jesus pode fazer na vida de cada um de nós. Então, a gente não pode parar e se limitar naquele lugar onde aqui eu já não quero que mexa, aqui isso já é demais para mim. Eu posso ser assim se eu for um simpatizante do cristianismo, aonde eu pego só aquilo que me agrada, aquilo que eu consigo aceitar. Como a gente vê que várias religiões têm uma pitadinha do cristianismo, tem algo ali, porque é o que agrada, é o que combinou ali. Mas você pegar e
e se submeter completamente ao Evangelho, completo, sem adulterações, sem partes soltas, mas o Evangelho completo, puro, simples, se submeter ao que Cristo convida a gente a viver, é um desafio. Não estou aqui falando que é fácil, que eu sei fazer isso e não me custa nada seguir tudo que Jesus fala, ou o que o Evangelho nos convida a viver. É muito fácil, não tem dificuldade. Eu estou mentindo, eu estaria mentindo, porque a gente vai sentir o confronto, vai sentir que gera um desconforto, mas gera um desconforto em nós para nos gerar um conforto, uma paz eterna. Gera esse desconforto, esse incômodo, porque tem coisas em nós que não tem nada a ver com Cristo. E vai ter mesmo, gente. E quanto mais a gente se aproximar, e quanto mais a gente buscar viver o Evangelho, se submeter, a gente vai enxergar mais coisas. A gente vai enxergar, e não há 50 anos que eu viva fazendo tudo direitinho, que vai me impedir de estar... como que eu posso dizer? Nem 50 anos, nem o meu conhecimento vai ser suficiente para dizer assim, que eu não preciso mais. Jesus já me fez perfeito, eu estou ajustadinho e não preciso estar sendo renovado. Não preciso dessa reforma interior, como lá na família dos Creiros estão falando. Que a igreja em si, ela é perfeita. Mas nós, o nosso íntimo, que precisamos de reforma. Constantemente. Precisamos de estar nesse lugar. De permitir que Deus venha sondar o nosso coração e nos convencer. É uma postura que nós, como membros do corpo de Cristo, não podemos largar. De estar rendido diante do Senhor, permitindo que Ele nos revele o que em nós está diferente do que o que é o Filho dele, né? O que é Jesus. Jesus é o nosso modelo. O Evangelho é o que nós seguimos. Se há algo na nossa vida que está diferente disso, que está oposto a isso, a gente precisa, mesmo que seja desafiador, mesmo que venha a doer, a gente precisa estar disposto a se submeter a Cristo, ao senhorio dele e largar essas coisas. O Evangelho, ele nos custa tudo. Um simpatizante, como eu falei, não precisa aplicar isso. Um simpatizante, ele pode vir aqui e voltar semana que vem e gostar de tudo, mas não assumir esse risco que é comprometer toda a sua vida, perder a sua vida por amor dele. Porque no momento a gente pode parecer que a gente está perdendo a vida, mas a gente sabe que na verdade a gente está ganhando. Então não há como a gente ser um membro sem ser submisso a Cristo, sem estar submetido ao senhorio de Cristo, ao Evangelho, aos ensinamentos do Evangelho. A gente não tem como passar desse ponto, né? A gente está aqui com alguns pontos. A gente não tem como ser um membro do corpo de Cristo, e consequentemente também isso é aplicado na igreja local, sem se submeter ao Evangelho, sem se submeter ao nosso Senhor. E sem Cristo, que é a cabeça desse corpo, a gente não tem vida, como eu falei. Nele, como a palavra diz lá em Atos, acho que 17, nele a gente se move, a gente existe, a gente vive. E sem ele não há como permanecer sendo realmente um membro desse corpo. A gente vai estar decepado. Eu conversando com o Noé, falei decapitado. O Noé falou, isso é a cabeça que é decapitada. Decepado, um dedo decepado. São membros
um membro do corpo. E se eu, por algum motivo, não viver essas coisas básicas que um membro tem que viver, que um membro tem que ser, eu estou decepado, estou à parte, fui cortado, fui amputado do corpo, por minha decisão. Jesus não quer lançar ninguém fora. E esse membro, à parte do corpo, decepado, ele vai estar sem vida, e ele vai apodrecer. O membro, ele possui significado e função no corpo de Cristo. Eu vou ler aqui rapidinho. Em Romanos 12. Não, perdão. Só um momento. Isso tudo, gente, não vou ler agora. Isso tudo que eu falei, às vezes parece uma exigência, mas eu não estou falando aqui de forma alguma como um passe de mágica. Mas como eu disse, é um submeter diário, é constante, é você só estar ligado a esse corpo, ligado a Cristo e aos irmãos, que você vai estar participante de tudo que acontece, que o Espírito Santo faz em nós. Que o Espírito move no corpo naturalmente, não é algo forçado. Não é algo forçado, como a gente às vezes já cansou de ouvir sobre não fazer, não fazer, não fazer. E às vezes a gente pode cumprir isso por um tempo, ou às vezes até pela vida toda, mas não está realmente vivendo o Evangelho. E a gente não quer correr esse risco. Se existe um Evangelho que é puro, verdadeiro, a gente não quer correr o risco de viver uma coisa incompleta, sendo que a gente foi chamado para uma vida plena, abundante. A gente foi chamado para viver, desfrutar da eternidade desde já. E a gente correu o risco de viver mais ou menos, viver um peso, por não ter trocado os fardos com Jesus, por não ter desapegado das coisas que às vezes nos custam tanto. O membro ele tem que estar disposto e entender também uma coisa, a gente às vezes exige muito da gente, aí a gente não dá um passo adiante. Então eu sou um membro, eu estou disposto a dar minha vida pelo Evangelho, por Jesus, porque eu entendi que Ele fez isso por mim, e como não retribuir. Mas a gente às vezes cai também numa exigência excessiva de nós, como se fosse possível a gente ser perfeito. Ninguém vai ser perfeito. Eu vou esperar eu melhorar em determinadas coisas, largar determinadas coisas, mudar a minha vida para poder ir ao encontro de Jesus, para poder participar lá. Às vezes tem gente que queima no coração de viver a comunhão, de viver a igreja, de estar nessa preciosidade que é o corpo de Cristo, mas por enxergar, às vezes, ter o conhecimento de suas falhas, dificuldades, de um passado, e às vezes a pessoa deixa para depois. Eu vou quando resolver essas coisas. Eu vou quando eu estiver perfeito. Mesmo que a gente não diga isso, que a gente saiba que ninguém é perfeito, a gente tem essa exigência muitas vezes dentro de nós. Quando eu for perfeito, eu vou seguir. Só que o convite é agora, é hoje. A palavra fala que o tempo oportuno é hoje. A gente não tem que perder tempo de se cobrar dessa forma. Isso não diz que a gente não tem responsabilidade, mas eu vou ler aqui uma frase assim que veio na minha mente quando eu estava pensando sobre esse tema. O membro não é alguém perfeito, mas é alguém disposto a viver integralmente o Evangelho. Então a gente entende que às vezes as pessoas olham e acham que a gente, por ser membro do corpo de Cristo, a gente é perfeito, ou exige essa perfeição da gente, ou a gente mesmo se coloca nesse lugar de que eu tenho que ser perfeito, eu tenho que fazer tudo direitinho.
Mas na verdade o que Deus quer de nós, o que o Evangelho nos convida a viver, é uma vida integral para o Evangelho. Seja onde a gente estiver. Integral não é eu ser um pastor e só viver aqui para isso e não faço mais nada. É ser integral no meu trabalho, é ser integral na minha casa, a minha vida não ser desassociada de Cristo. Como a gente falou na outra vez quando estava falando da suficiência de Cristo, que às vezes não foi implantada na igreja por teólogos que foram muito importantes, uma ideia de que de secular e sagrado, da seguinte forma, como se só o que a gente faz aqui fosse sagrado, só o que a gente faz aqui é algo para Jesus, e no meu dia, os outros dias da semana é a parte, é menos importante, mas a gente vê que a palavra chama a gente a viver uma vida que glorifica a Deus em tudo o que a gente faz. Então, o que Deus quer de nós, o que o Evangelho nos convida a viver, é uma vida de alguém que está disposto, como eu já falei antes, está disposto, ainda que me custe tudo, e vai custar. E vai custar. Ninguém pode fazer uma propaganda enganosa de dizer, não vai te custar, vai custar. Mas que tudo é esse? É o tudo da nossa ilusão, do nosso ideal. Porque na verdade o tudo, a gente, conforme vai vivendo esse Evangelho, conforme os nossos olhos vão sendo abertos, a gente compreende que o tudo realmente é Jesus. Isso não é um jargão evangélico, isso não é uma musiquinha somente, isso não é só uma palavra para fazer um efeito aqui. Ele realmente é tudo. É só Ele que pode mudar a nossa vida, como eu falei naquela pregação da suficiência de Cristo. Às vezes a gente é tentado, a gente já é introduzido num ambiente onde está cheio de outros pontos de contato, de outras coisas, para ser Cristo mais essas coisas, incluindo outras coisas, como se Cristo não fosse suficiente, e só faz a gente viver uma vida que não é plena, uma vida mais ou menos, mesmo depois de conhecê-lo, sendo que Ele é suficiente. E tem coisa que talvez eu não vou conseguir explicar aqui, porque é coisa que a gente está compreendendo aqui dentro, que não tem nem palavra para passar com exatidão, com a pureza do que está sendo gerado. Mas a gente encontra essas palavras que são mais perto possível, que Ele é suficiente. Nos meus melhores momentos, nos meus piores, Ele é suficiente. E essa suficiência dele está incluída a vida em igreja, em ser membro do corpo, assumir esse compromisso. Nós temos vários benefícios por fazermos parte desse corpo. Nós temos vida fazendo parte desse corpo. E sem estar fazendo parte desse corpo, a gente não tem vida. A gente está morto, ainda que a gente não perceba. E talvez a gente demore para perceber isso. Mas a gente tem esse benefício de vida abundante, de ser nutrido constantemente, de ser movimentado para perto de Cristo. Mas a gente também tem responsabilidades para assumir. A gente precisa assumir as responsabilidades que o Evangelho nos convida, que o fazer parte do corpo, ser um membro, nos convida. O membro, ele tem sua função no corpo. Se a gente for ler aqui, tem várias funções. E o que Paulo orienta é que cada um na sua função seja ativo, coopere para a vida desse corpo, para tudo circular perfeitamente, para tudo funcionar perfeitamente. Deus nos deu esse privilégio de recebermos dons, vocações que permitem que a gente seja cooperador no reino dele, seja cooperador no corpo dele. Então o membro, ele tem a sua função no corpo e está comprometido com o seu funcionamento. Tudo isso por meio do amor.
a gente vê o amor, a gente pode fazer umas comparações, o amor que o mundo ensina é um amor que ele não tem nenhum compromisso, é um falso amor, é um amor que você quer ser beneficiado, você quer ter ali os benefícios daquilo, seja uma amizade, seja na família, seja num relacionamento entre um homem e uma mulher. O mundo ensina que é para nossa felicidade, que é para o nosso prazer, é para a gente ser beneficiado. Mas o amor verdadeiro que a gente sabe que é o próprio Jesus, ele nos ensina totalmente diferente. Ele nos amou e ele se entregou por nós. Ele ensinou para a gente esse amor que é verdadeiro e é sacrificial. É um amor que entregou tudo. Ele precisava, ele não precisava. Mas porque nós precisávamos, porque nós estávamos distantes, e ele não quis que assim permanecesse, ele veio e fez o que fez, que nós sabemos, por amor. E às vezes a gente permanece, porque está tão pesado, está tão denso, está tão densa essa cultura errada do que é o amor, que a gente às vezes, mesmo dentro da igreja, mesmo participando do corpo, a gente tem uma compreensão errada do que é o amor. A gente está contaminado muitas vezes com essa ideia errada, e que a gente vê que não dá certo, porque nesse caso a gente está simplesmente se amando, porque não gera nenhum bem isso também. Quando você ama o outro porque o que ele te dá em troca, o que ele te proporciona, é um amor condicional, um amor que depende do que o outro vai me fazer. E o Senhor nos chama a viver um outro amor, que nos convida a gente pegar a nossa cruz, segui-lo, a gente assumir a nossa posição de crucificado com Ele lá na cruz, tomar parte também na ressurreição dele, permitir que o poder da ressurreição dele, que vai operar de forma perfeita quando ele voltar, mas que já opera em nós através do Espírito Santo, a gente precisa permitir que esse poder da ressurreição opere em nós. É o negar a si mesmo. O membro, ele precisa estar nesse lugar de crucificado com Cristo e ressuscitado com Cristo. Então nós entendemos que nós temos um significado no corpo, uma participação no corpo, uma função. E essa função não é para nós mesmos, mas é para o funcionamento do corpo. É para o funcionamento desse corpo, e tudo isso em amor. O membro, ele possui uma aliança. Como eu já dei a comparação aqui, que o mundo, ele tem um amor que não é comprometido. É um amor que não me agradou, tchau. Ou viro a cara, sei lá, tem várias formas de que esse amor cessa. De repente, não me agradou mais, não está mais me atendendo, não está mais me satisfazendo. É uma comparação. Mas o amor que a gente é convidado a viver, é o amor de uma aliança. E a palavra também traz, essas coisas são muito importantes a gente compreender, a comparação de Cristo e a igreja como o noivo e a noiva, o casamento. Porque nós membros, a gente tem uma aliança com o nosso Deus, com o nosso Senhor Jesus, e uma aliança uns com os outros. Como a gente leu aqui, nós somos membros do corpo de Cristo, membros uns dos outros.
com isso, o membro, por ter essa aliança, e a gente até sentiu a necessidade, um dos pontos que a gente sentiu a necessidade de trazer essa reflexão, esses estudos sobre o que é ser um membro saudável, é porque às vezes a gente começou a perceber que poderia tomar uma proporção onde a gente ficasse meio perdido e não conseguisse diferenciar facilmente quem é um membro de quem é um simpatizante, de quem é alguém que gosta de estar com a gente, às vezes, nem gosta de nada relacionado a Deus. Isso pode acontecer, a gente tem amigos, e às vezes podem querer estar junto com a gente, mas não querer seguir o que a gente está seguindo, e tudo bem. Mas às vezes tudo misturado, a gente não consegue discernir e aplicar funções e o papel do corpo de Cristo. E um desses pontos é a exortação mútua. Se eu estou aqui e eu não sei quem é um membro, e nem você sabe que eu sou membro, e a gente não sabe nem os princípios do que é ser um membro, a gente fica com essa compreensão, como eu já tive, de que era só eu vir e está tudo bem. Vir é uma coisa boa, mas não. Ser membro do corpo de Cristo vai além, e a gente precisa entender que um dos pontos é se submeter, e isso faz parte de se submeter a Cristo e ao Evangelho, é viver essa exortação mútua. Mas ela é em amor, como a gente falou no estudo aqui na quinta-feira. Não é por interesse de ter informações, não é por fofoca, não é por qualquer outro motivo, a não ser porque é um mandamento que a gente tem que seguir, é uma ordem, é algo que é necessário que a igreja viva. Não tem como a igreja, o corpo de Cristo, ela está saudável, ela não viver a exortação mútua. Eu não poder, Jean é intocável, eu não posso observar algo em Jean e chamar atenção. Falei agora de uma forma que não foi legal, que agora é misturar, mas é porque a gente tem o costume às vezes de falar de certas formas, mas eu às vezes vou achar assim, não, Jean nem precisa, ele está aqui falando todo domingo, ele está aqui junto com a gente, nos orientando em tantas coisas, ele não precisa de uma exortação. E como Kátia falou, não tem isso, não tem quem esteja isento de receber essa exortação ou de exortar o outro. Se eu sou membro do corpo de Cristo, eu tenho essa obrigação de exortar o meu irmão quando se torna necessário, mas lembrando que é em amor. E esse em amor é o quê? Eu omitir, não falar claramente o que está acontecendo? Não, é eu ser claro, mas o meu irmão vai ter a certeza de que o que eu estou fazendo não é para eu obter alguma informação, porque eu estou curioso, porque eu quero saber o que está acontecendo, ou por qualquer outro motivo, ou porque eu quero apontar e humilhar o meu irmão. Não é nada disso. Às vezes a gente confunde o que está sendo orientado, sendo que a exortação ela é um cuidado, ela é para nos salvar, é para salvar o nosso coração. Como é orientado aos pais, para não perderem os seus filhos, para não perderem o coração dos seus filhos. Eles têm que sim disciplinar os seus filhos, eles têm que orientar, exortar os seus filhos. Assim também é para a gente aplicar na nossa realidade de corpo de Cristo, como membros uns dos outros. A gente não está, eu não estou paralelo à vida de ninguém que é membro aqui comigo. Eu estou ligado, nós estamos ligados uns aos outros. A gente não tem que ter essas restrições, limitações. E isso a gente vai desenvolvendo. É totalmente oposto ao que o mundo faz. É até assustador, às vezes a gente acha que nem vai funcionar. Aí a gente pensa, mas a gente está falando aqui de como que é a igreja, o corpo de Cristo, o que é um membro saudável. E tudo parece um pouco no campo da ilusão, do ideal, e parece que não vai existir. E às vezes pela nossa experiência de igreja também a gente pensa
Mas eu já vi tudo o contrário. Quando vieram me exortar, vieram para depois fazer a fofoca. Todo mundo tem uma experiência. Ou às vezes, até quem não é, né, pode ter ouvido alguma experiência, quem não tem experiência de igreja, de congregar, pode já ter ouvido alguma experiência. Mas é mentira que não é possível viver isso. Isso não significa, como eu falei, perfeição. Isso não significa que nada vai dar errado ou que não teremos problemas. Vamos ter problemas, e é até por isso que a gente vai exortar uns aos outros em amor. Então esse é um ponto que a gente precisa assumir e entender que isso não é função do deixa para Joana fazer isso, para Jean fazer isso, para Inayá, para outra pessoa fazer isso. Eu não vou fazer, eu não quero me comprometer. Isso tudo, gente, são ensinamentos do mundo. Se a gente for um pouco antes, aqui em Romanos 12 mesmo, está falando para a gente não se conformar com esse mundo. É não se conformar com a mentalidade desse mundo que está muito impregnado, está muito... E conduz muitas das coisas, e por isso dá errado, e por isso não está funcionando como é orientado a funcionar. Porque a mentalidade não está a mentalidade do Senhor Jesus, que é a mentalidade que a gente tem que se apropriar, mas está a mentalidade do mundo. A gente precisa permitir que a nossa mente seja limpa dessa mentalidade do mundo, que às vezes está disfarçada ali, e impede a gente de desfrutar da maravilha que vai ser, ainda que desafiador, como eu falei, ainda que vamos ter problemas pelo caminho, mas se a gente aplicar o que é realmente ser um corpo de Cristo, o que é ser um membro, cada um assumindo o seu papel importantíssimo, que não, eu não vou fazer o que o outro vai fazer, mas é juntos, cada um no seu lugar devido. A gente vai desfrutar dessa vida de Cristo, passando de uns para os outros. Como o sangue corre por todo o corpo, dando vida. Assim é o sangue de Cristo. Pode passar e deve passar por nós, membros, uns ligados aos outros. É preciso que seja assim, gente, e não é impossível. A gente não está falando aqui uma ilusão, um ideal que a gente não vai alcançar, o que é só para a eternidade. Na eternidade, a gente não vai precisar exortar uns aos outros. A gente só vai amar uns aos outros, vai adorar o Senhor. O exortar uns aos outros é para aqui agora, em amor. Não vamos ser confundidos com a cultura do mundo, com a mentalidade do mundo que insiste. O membro ele precisa se despojar da cultura do mundo, da mentalidade do mundo. E isso é um processo, a gente sabe. Isso é um processo, a gente tem que se desintoxicar das coisas que não tinham nada a ver, que a gente aprendeu. Isso tudo é um processo, mas a gente precisa se movimentar, a gente não pode ficar no mesmo lugar. O membro está vivo e o sangue continua passando ali. O sangue não está, se parar ali, porque entupiu, vai dar ruim. Vai ter que cortar, né? Trazendo para o exemplo do corpo humano. Mas um corpo que é saudável, ele vai funcionar perfeitamente. O sangue vai ir, vai voltar, vai passar, sei lá como é que funciona. Ele vai funcionar perfeitamente. E é essa forma que a gente pode viver. A gente não pode estar desacreditado disso. Nós temos uma aliança. E a aliança, né, como a de um casamento, ela não tem início nem tem fim. A aliança que o Senhor fez com a gente, e a gente também tem uns com os outros, ela não tem fim. A gente desfruta aqui agora e vamos desfrutar pela eternidade. Ela é para nos lembrar que a gente não está sozinho. Quando eu olho para a aliança, eu sei que eu não estou sozinho, eu tenho Inayá. Mas isso é só um exemplo que o Senhor quis assim mostrar para a gente no casamento. Porque é muito mais profundo. Então nenhum de nós aqui que somos corpo de Cristo estamos sozinhos. A gente precisa entender isso também.
Não é só coisa pesada não, que às vezes é difícil de ouvir, né? A gente não está sozinho. Nenhum de nós está sozinho. A gente tem uma responsabilidade sobre isso. Né? Eu estou sozinho, eu preciso que sempre fiquem me arrastando. Não. Até existe o tempo onde a gente precisa de um... Mas daqui a pouco eu também estou fazendo o mesmo pelo outro. E a gente vai se ajudando, a gente vai um cooperando com o outro. E voltando a essa questão de aliança, o congregar é fundamental. E a Bíblia alerta que para que a gente não deixe de congregar, como alguns fazem, como alguns caíram na mentira. E eu estava refletindo, é tão importante, e a igreja perseguida entende isso, que eles se reúnem escondido. Se não fosse tão importante, seria suficiente eles estarem ali no cantinho dele. Eles se comprometem de uma forma que pode custar a vida deles. E eles se reúnem escondidos, seja onde for, em condições precárias, e podendo chegar, e chega muitas vezes, aqueles que perseguem a igreja, mas eles não abandonam essa parte importante do que é ser um membro. E a gente precisa disso, porque não é só sobre eu saber. A gente pode ler a Bíblia do início ao fim, voltar e fazer curso de teologia e ter revelações, isso e aquilo. Se a gente não tiver nessa constância, nessa constante participação do corpo de Cristo, a gente corre o risco de esquecer isso na hora que a gente precisa. E a gente esquece, ainda que a gente saiba. A gente pode até saber, mas sozinho a gente não vai ter aquele irmão que vai nos encorajar. A gente não está sozinho, a gente não pode ter essa postura de como quem está sozinho. Eu falo por mim, já estou com não sei quanto tempo, de 11 anos, né? Joana do mesmo tempo, e na época também. 11 anos, mas eu errado, não atribuo essa... não tem espantalho como a gente... Eu errado, tinha uma postura de estar sozinho, de ser solitário, mesmo estando ali participando, quando as coisas aconteciam ou não do meu jeito, ou apertavam as coisas, eu agia como quem estava sozinho. Eu agia como se fosse só eu, um membro à parte. E isso me trouxe péssimas consequências. Isso me fez muito mal. Isso me adoeceu muitas vezes. Me matou espiritualmente. Porque não tem como, por mais óbvio que seja, não tem como um membro à parte do corpo sobreviver. A parte do corpo a gente morre, apodrece, vai cheirar mal. As coisas vão, de repente, começa já, sem a gente perceber, aquilo começa a aparecer. A gente acha que está tudo bem, mas começa a aparecer, começa a cheirar mal. E afeta também os outros. Então a gente precisa entender que não estamos sozinhos. A igreja não é sobre algo onde cada um vive a sua vida. Não estou falando que ninguém vai ficar se metendo na vida, mas a gente tem esse vínculo que a gente precisa ter como família do Senhor, como um corpo que está ligado. Não tem como a gente nem saber quem é o outro. Gente, isso é um absurdo. Isso é um absurdo. A gente precisa ser intencional. Isso é uma responsabilidade de cada um de nós. E o que eu estava falando sobre o meu mau comportamento, voltando que eu lembrei, a minha mentalidade errada de como se eu fosse à parte, não tivesse ligado, a minha postura. A gente precisa entender que a gente também tem que pedir socorro. A gente sabe que não está sozinho, compreendemos isso. Então a gente precisa agir como quem não está sozinho. E na hora que as coisas apertarem, ainda que eu tenha os meus conflitos, que às vezes até me deixam meio cego, eu preciso pedir socorro. Eu sei que isso é óbvio, eu preciso pedir socorro. Então, vamos aplicar isso. Grita, pede socorro, se desespera,
sei lá, mas não espera que às vezes a gente vai enxergar algo que não está aparecendo ainda. Às vezes quando vai aparecer já está muito ruim a situação. A gente precisa mostrar o que realmente está acontecendo. Meu irmão, eu estou passando por isso. Você me ajuda? A gente não tem que achar que o irmão vai nos julgar, no nosso meio não tem que ter isso. Ah, mas eu já vivi isso. Era uma cultura errada, era uma mentalidade errada. Mas a gente aqui está buscando, por ter um desespero de viver o evangelho puro, simples, a gente está buscando viver o que o Senhor, aqueles que seguiram Ele, que construíram a igreja, nos instruem aqui na palavra. A gente só está falando o que está na palavra. E eu prefiro escolher permanecer com o que a palavra está nos ensinando, do que com as experiências negativas que nós tivemos, ou que ouvimos que alguém já teve. A gente escolhe o que está dizendo aqui, que funciona, que traz vida, e que é um real avivamento. A gente às vezes ouve falar muito de avivamento, mas o real avivamento, ele está quando a gente entende isso, sobre ser um membro, sobre assumir o nosso lugar no corpo de Cristo, ser ativo, entender a nossa função, entender que a nossa função não é para nós mesmos, não é para o nosso benefício, entender que a gente não está sozinho, entender que a gente tem que gritar por socorro, que a gente não é autossuficiente, que a gente precisa do outro, a gente precisa do outro. Ai de nós permanecemos sozinhos, ai de nós permanecemos sozinhos, a gente vira pior do que o miserável. A gente fica soberbo, a gente adoece. Quem que vai nos dizer a verdade? Que seria de mim se ela falasse comigo e eu também com ela? E o que seria se a gente não conversasse, compartilhasse, desfrutasse da comunhão, onde não é só quando a gente está rindo, a comunhão ela é em momentos difíceis também, a gente se alegra com os que se alegram, mas a gente chora com os que choram. Assim deve ser. Nós estamos aliançados, meus irmãos. Nós estamos aliançados com Cristo e uns com os outros. O membro, ele assume o seu lugar no corpo e sua responsabilidade em fazer parte dele. O membro é responsável pelo que ele faz ou deixa de fazer. Eu sou responsável pelo aquilo que eu estou fazendo, seja certo ou errado. Eu tenho uma responsabilidade sobre aquilo, o que não diz respeito só a mim. Eu vivi assim muito tempo, achando que o que eu fizesse, as minhas decisões diziam só respeito a mim. Mesmo sincero, então a sinceridade não é tudo. A gente precisa ser sincero, mas ser submisso a Cristo, como foi o primeiro ponto lá que eu falei. A gente precisa entender essa responsabilidade do que eu faço. Não é perfeição novamente, a gente não se deixa confundir. Que nenhum desses pontos está falando, você tem que ser perfeito, você tem que ser perfeito. Não é. Se você errar, cortou esse membro do corpo, foi jogado fora. Não. Os membros do corpo de Cristo, eles não são descartáveis. Nenhum de vocês, nem eu, nós não somos descartáveis, nem para o Senhor e nem uns para os outros. Não é uma perfeição que às vezes a gente exige, mas é assumir uma responsabilidade. Eu tenho compromisso com meus irmãos. Eu tenho um compromisso, não é vir à igreja 6 horas no domingo, não é estar no estudo 7h30 quinta-feira ou na quarta. Isso é só um acrescentar que faz parte também. Não é possível a gente ser parte do corpo, a gente não tem contato nenhum com ninguém, mas vai além. O irmão precisa saber o que eu estou passando. Não é como o Jean já deixou claro, não é que você vai abrir sua vida doidado para todo mundo, mas você precisa, eu preciso compartilhar, eu preciso estar em comunhão.
eu preciso, quando eu estou precisando de ajuda, eu preciso dizer isso. Porque às vezes por fora, todo mundo está achando que eu estou bem. Todo mundo está achando que foi fácil chegar aqui. E todo mundo está achando que está tudo legal. Mas se eu não estou assim, eu não tenho que sustentar, manter uma aparência. Eu tenho que ser claro. O Evangelho nos convida a ser claro. Gente, a falta de clareza só faz mal para a gente. A falta de clareza numa liderança faz muito mal, né, naqueles que estão conduzindo. A falta de clareza nos membros faz muito mal. Tanto a gente não ser claro, quanto o outro não ser claro. Porque aí a gente abre várias possibilidades. Os membros do corpo de Cristo precisam ter clareza. Os membros do corpo de Cristo não têm que passar por isso. Ai meu Deus, será que eles acharam isso? Ai meu Deus, aconteceu isso. Né? Mas tudo na nossa ideia, às vezes, né? E se a gente não for claro, a gente não dá oportunidade daquilo ser corrigido, daquilo ser reconciliado, se realmente aconteceu algo, daquilo da gente ser curado. A palavra fala o quê? Confessar os nossos pecados uns aos outros. Porque assim a gente tem cura. A gente é curado nesse confessar. Lá em Efésios 4, no 15, fala assim: mas, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado, pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. É o que a gente já falou, só queria trazer isso num versículo. Dá uma carimbada. Em Efésios 4 também 4. Tá aqui. Eu quero só ler agora em Efésios 4, a partir do 25, só para a gente ter um pouco, na palavra, uma reflexão prática do que um membro, como um membro deve viver, como um membro deve ser. Por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira, nem deis lugar ao diabo. Aquele que furtava, não furte mais, antes trabalhe, fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha com o que acudir ao necessitado. Viu? Não é nem só para a gente se consertar. Aquele que roubava, não roube mais. É para ele se conserta e para ele atender ao necessitado. Nunca o Senhor faz, nunca para na gente. Então, a gente tem esse papel de, além de ser transformado, isso é para acudir aqueles que estão necessitando, é para cooperar. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente a que for boa para a edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. Não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Longe de vós toda a amargura,
cólera e ira, gritaria e blasfêmias, e bem assim toda malícia. Antes sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Nós temos que sempre lembrar que o nosso modelo é Cristo, é Jesus Cristo e o seu Evangelho. E assim um membro deve ser. O nosso filtro, o nosso modelo é Jesus. Então a gente, na exortação, eu olho para Jesus e como que Jesus agiria nessa situação. E a gente vai aprendendo como é a forma certa de lidar, como é a forma certa de viver a vida de igreja, que é tão preciosa, é tão importante. Vamos orar? A gente vai dando continuidade, tem muita coisa para a gente acrescentar sobre isso, mas era o que eu gostaria de refletir com os irmãos sobre o que é ser um membro, e a gente precisa aplicar olhando para o nosso modelo perfeito, que é Cristo, para a vida dele. E Jesus, né, aí a gente pode olhar isso, então fica uma coisa como se fosse aquele modelo também do mundo, de que o que é um ser santo, quem é Jesus. E Jesus, ele não foi um bobo, ele não foi um bobinho, ele não foi um banana, ele não foi. Jesus, ele se posicionou, ele exortou quando foi necessário exortar. Então nós temos um modelo completo, perfeito, a quem nós podemos nos apegar e aplicar. Jesus, ele nos ensina a humildade, a mansidão, saber lidar nos momentos onde querem nos colocar em lugares que não é o que Deus quer para nós, né? Quando estão nos aclamando, ele se posicionou e correu para o Pai, porque não era o momento disso. Mas também nos momentos difíceis a gente pode pegar o modelo dele e como ele agiu, confiante no Pai naquele momento, e nós podemos confiar no sacrifício de Jesus. Nós, como membros do corpo de Cristo, membros uns dos outros, nós podemos confiar no que Ele já fez, no que Ele já nos ensinou, na vida que Ele gera em nós, que não cessa. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, tão completo, tão perfeito é o Senhor. Nós estamos aqui, Senhor. Nós te agradecemos por nos ensinar o que é ser igreja, o que é ser membro, a nos lembrar que não estamos sozinhos, porque temos a Ti e temos uns aos outros. Obrigado porque o Senhor nos deu como família, para hoje construirmos algo firme, algo fundamentado, que não pode ser abalado. Algo que vai nos sustentar se viermos a passar pelo tempo da perseguição, se estivermos vivos até chegar. Mas ainda assim, as perseguições que nós já passamos, espiritualmente, mentalmente, nas emoções, nas dificuldades diárias, por termos a Ti uns aos outros, nós conseguimos viver, permanecer, perseverar, Senhor. Nós entendemos que membros do Teu corpo devem perseverar. Nos faz perseverantes, Senhor, na comunhão, no partir do pão, no olhar uns para os outros. Que a Tua luz brilhe sobre nós não estamos na escuridão, e por estarmos na Sua luz podemos enxergar uns aos outros, Senhor, e cooperarmos uns aos outros para a Sua glória,
para que o Seu nome seja exaltado, Senhor. Que cada um de nós aqui possa desfrutar dessa vida abundante que flui, do sangue do próprio Senhor que flui, que corre nesse corpo, nutrindo esse corpo, dando vida a esse corpo. Que sejamos saudáveis, Senhor. Que sejamos submissos a Ti, que é a cabeça, Senhor. Nos submetemos à Sua vontade, abrimos mão da nossa vontade, Senhor. Nos submetemos a Ti. Como não entregar tudo se o Senhor entregou tudo por nós? Como ficarmos diante de Ti e não sentir essa necessidade de devolver a Ti todo o nosso viver em obediência? Aqui estamos, Senhor, e queremos cantar, Senhor, sobre o que é ser membro desse corpo, ser esse corpo do Senhor. Que cada um aqui, Senhor, sinta a preciosidade que é para o Senhor e para cada um, uns para os outros, e também que cada um possa entender a responsabilidade, a importância que tem para o corpo. Que cada um assuma o seu lugar, Senhor, para a sua glória, para a edificação do seu corpo, da sua igreja. Aqui estamos, Senhor. Você pode ficar de pé? Você pode dar as mãos a esse irmão ouvindo que está do teu lado. Misericórdia, né? Sem ser pobre. Coisa linda, bebê ali, ó. Vamos cantar juntos. Recebi um novo coração. Recebi um novo coração do Pai. Coração regenerado. Coração transformado, coração ensinado, como fruto desse novo coração. Eu declaro a paz de Cristo. Eu declaro a paz de Cristo. Te abençoo, meu irmão amado. Preciosa, preciosa. Pode olhar para o seu irmão e dizer isso. Precioso és para mim, eu preciso de ti, querido. Precioso és para mim, essa é a igreja do Senhor. Falou talvez da coisa mais importante que ele falou aqui, que nós entendemos as experiências ruins, a
passado, talvez, você desacreditado que é ser igreja. Se você já foi abusado, traumatizado dentro de um ambiente de igreja, a gente sabe que isso tem acontecido demais, a gente sabe que só vai piorar, a gente sabe que os lugares que mais matam pessoas são ambientes chamados igreja, mas gente, isso são espantalhos só. Isso não é a igreja de Cristo. Nós não somos melhores do que ninguém. Só que se uma coisa nós entendemos desde o início, que nós começamos a caminhar juntos, é que esse lugar, como João falou, não é uma utopia. Aleluia. Não é um sonho dizer que esse lugar é o lugar onde você não será julgado pelo seu passado. É um lugar onde você vai ter pessoas em quem pode confiar, as informações não vão vazar. Jean, você não sabe o que você está falando. Eu não me importo com o passado, eu não me importo com exemplos ruins, eu quero saber o que Jesus disse. E Jesus disse que o inferno não aguentaria isso aqui. Aleluia. Então eu não estou preocupado com exemplos negativos. Eu estou preocupado com o nível de envolvimento que você individualmente quer ter no corpo de Cristo. Qual é a sua resposta? Se a sua resposta for sim, aí sim você pode olhar para o lado e falar: estamos juntos, meu irmão. Glória a Deus. Ser igreja é isso. E esse lugar não somente é possível, mas nós, pela graça de Deus, estamos vivendo isso. Uma pessoa que às vezes pode ter problema com mentira no passado, chega aqui e fala a verdade. Uma pessoa que tinha mau costume está ajudando com várias coisas, sabe? E isso só é possível, sinceramente, na igreja de Cristo. Que você queira participar disso com a gente, tá bom? Sem mais a dizer, somente você e Deus com o seu compromisso. Vamos cantar mais uma vez, essa? E você cante isso, sabendo que você está sendo convidado nessa noite a primeiro individualmente responder a Deus e olhar para Deus crucificado, dando a vida pela sua igreja. É possível ser isso. É possível viver. Para a semana que vem, Jean não falou isso não, mas acho que não posso falar. Nós vamos acertar esse data show para funcionar, para a gente ficar perdido com a letra, tá? Desse novo coração.